TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com o resumo da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando para cá sua denúncia, sua sugestão de matéria, sua reclamação. Quais são os nossos canais? Tá na sua tela, tvc correio da manhã @gmail é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24 99839 8384. Participe com a gente, mande a sua mensagem que ajuda a gente a fazer esse jornal para você. Vamos então às notícias deste sábado, dia 18 de março. Conab informa que produção brasileira de grãos pode chegar a 310 milhões de toneladas. Desigualdade é um dos desafios do governo federal. Setor de transportes e montadoras pedem diesel verde antes de definição sobre biodiesel. Infodengue lança e-book sobre dengue e mudanças climáticas. Petrópolis registra queda no número de letalidade. Alunos de Nova Friburgo vão participar da maior competição de robótica educacional do Brasil. E mais, Petrópolis, 180 anos de um dos principais polos gastronômicos do Brasil. Agora no Correio da Manhã na TV. A gente começa a nossa edição dando uma olhada no que foi destaque no nosso Correio da Manhã durante a semana. O primeiro, estampado na nossa página, primeira página do jornal esta semana, Francisco e a década de mudança na igreja, quando Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, anunciou que renunciaria o pontificado, por problemas de saúde. Muitos ficaram imaginando quem seria o seu sucessor e como a Cúria Romana se comportaria com ele. Passados 10 anos, Mário Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, vem provocando grandes transformações ideológicas na Igreja Católica. Tá aí a foto de destaque para você acompanhar. Vamos agora à política. Mapeando as obras paradas de todo o país, prefeituras podem listar prioridades ao governo. O governo federal lançou a plataforma digital Mãos à Obra, que tem como objetivo mapear obras paralisadas em todo o país que podem receber recursos para serem tomadas, e caberá às próprias prefeituras a tarefa de alimentar a plataforma com informações sobre os projetos. O anúncio foi feito na última sexta-feira, dia 10, em evento no Palácio do Planalto, com a presença de prefeitos e autoridades de gestores municipais. E olha só, gente, agora a gente dá destaque ao internacional, falando sobre a Grande Muralha de Aço, uma referência à Grande Muralha da China, porque Xi Jinping discursou ao iniciar o terceiro mandato na China. Um dos maiores movimentos aí da política chinesa, ele chega ao seu terceiro mandato e, é claro, mexe com o mundo econômico e político. No primeiro discurso, proferido em seu terceiro mandato à frente da China, Xi Jinping destacou a agenda de segurança nacional e defendeu que o Exército de Libertação Popular seja transformado em uma grande muralha de aço para defender o desenvolvimento local. Xi Jinping falou aos quase 3 mil membros do Congresso no Grande Salão do Povo, em Pequim, nessa última segunda-feira, 3 dias depois de, em sua sessão meramente protocolar, ser confirmado por unanimidade para mais um mandato de 5 anos na liderança do gigante asiático. Decisão aí que mexe muito com o mercado econômico internacional e, é claro, com as discussões entre os países. Vamos agora à editoria Rio de Janeiro, 5 anos sem respostas. Assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes sem desfecho.
O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa 5 anos. Na verdade, completou na última terça-feira 5 anos e segue sem resposta sobre o mandante do crime. O próprio processo de investigação passou a ocupar um lugar central no noticiário. A Polícia Civil teve 5 delegados responsáveis pelo caso na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. No Ministério Público Estadual, 3 equipes diferentes atuaram no caso durante esses anos. Exatamente. Gente, esses foram os destaques de hoje, né, da semana do Correio da Manhã na TV, mas você pode conferir todos eles, é claro, no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. E lembrando que a nossa edição de final de semana já está nas bancas, você pode correr até elas para adquirir a sua. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que vulcão Merapi na Indonésia entra em erupção. E você vai ver também, né, que posto digital Detran.rj agora está disponível também em aplicativo de telefone celular. Facilita muito a vida aí do usuário, né? O Correio da Manhã volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A produção brasileira de grãos na safra 2022-2023 pode chegar a 310 milhões de toneladas. Quase metade desse volume total é resultado das lavouras de soja, como mostra o 6º levantamento da safra de grãos 2022-2023, divulgado na última semana pela Companhia Nacional de Abastecimento. Se confirmado, o volume de soja a ser colhido nesta temporada é 20,6% superior ao registrado no ciclo anterior, o que aponta uma recuperação na produtividade das lavouras que foram atingidas pelas condições climáticas adversas no período de 2021-2022. A superintendente de informações da agropecuária da Conab, Candice Romero Santos, informou que a colheita avança em todas as direções produtoras, com percentuais abaixo quando comparados com a safra de 2021-2022. Esse ritmo mais lento foi explicado por motivos distintos, como o excesso de chuva, que dificultou o tráfego das máquinas nas lavouras. Além das precipitações durante a colheita, lembrou ela, algumas áreas de plantio de soja foi realizado de forma tardia, como em determinados locais produtores de Goiás, enquanto que em outras regiões houve a ocorrência de temperatura mais baixa, trazendo impacto no desenvolvimento do grão, alongando o ciclo da cultura. Esse atraso traz impactos na semeadura do milho da segunda safra, que já tem semeada 63,6% da área prevista para a cultura em todo o país. No mesmo período do ano passado, este índice chegava próximo dos 75%.
Ainda assim, a companhia projeta um crescimento na produção de 11,3%, podendo chegar a 95,6 milhões de toneladas. Outra importante cultura de segunda safra é o algodão, que já está completamente semeado, com um aumento de 4% da área plantada, podendo atingir 1,66 milhões de hectares. Com isso, a expectativa é de que a colheita da pluma atinja 2,78 milhões de toneladas. E olhem só, com o objetivo de minimizar as desigualdades, a organização não governamental Oxfam Brasil apontou as 10 ações mais emergenciais a serem adotadas pelo governo federal, entre elas o Bolsa Família. No dicionário, desigualdade significa falta de equilíbrio ou ausência dela. No Brasil, a desigualdade pode ser apontada em diversos setores, entre eles o econômico. Atualmente, 58% da população brasileira sofre com a insegurança alimentar, ou seja, que não sabem se vão ter alimento para o outro dia. A situação preocupa órgãos públicos, a ONU, Organização das Nações Unidas e ONGs como a Oxfam Brasil. E essa crise econômica ela foi agravada pelo contexto da pandemia do coronavírus a partir de 2020. Então, o cenário que a gente tem agora, nesse começo de 2023, é um cenário de uma população empobrecida, né, com menos acesso a políticas sociais, por conta do enfraquecimento de várias políticas sociais, e também enfraquecimento do orçamento, diminuição do orçamento para essas políticas. E acho que nada mais fala tão bem a respeito desse cenário do que a gente olhar para os números relacionados à fome no nosso país. Uma pesquisa feita pela Rede Pensan apontou que o país tinha 33 milhões de brasileiros passando fome em 2022. No entanto, não é a única preocupação das organizações não governamentais. Outro dado que gera preocupação é a diminuição do poder de compra dos brasileiros. De acordo com o DIEESE, no estado do Rio de Janeiro, uma cesta básica custa, em média, R$ 745, o equivalente a 57% do salário mínimo. A Oxfam Brasil apontou as 10 principais medidas a serem adotadas pelo governo federal nos 100 primeiros dias da gestão para combater as desigualdades, entre elas o aprimoramento do Bolsa Família. A gente viu, né, nesses primeiros meses, e a gente tem feito um balanço dessas medidas, ações aí, por exemplo, de reestabelecimento de medidas de combate à fome, como, por exemplo, a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi recriado na semana passada, a reformulação e fortalecimento, e medidas visando o fortalecimento do programa de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, que também foi reestabelecido na semana passada, mas ainda tem desafios aí importantes. Por meio da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição, o governo federal manteve o pagamento de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família, mais um adicional de R$ 150 para famílias com filhos até 6 anos. No entanto, as condicionalidades como a atualização da carteira de vacinação e a presença escolar foram retomadas para que a União pague o benefício. A gente avalia de forma positiva esse restabelecimento do programa, trazendo essas condicionantes, né? Esse é o modelo que foi adotado no programa entre 2003 e 2021, né? Quer dizer, o programa original ele foi extinto depois de 18 anos. Sim. E o programa novo que foi restabelecido em seu lugar, ele removeu essas condicionantes. E de alguma maneira isso faz, de algum modo, com que o programa ele se restrinja justamente à transferência monetária, que obviamente é muito importante, mas a ideia justamente de tratar a própria questão da pobreza, né, e a superação da pobreza como um fenômeno complexo, envolve também pensar nesses outros elementos. Apesar disso, o processo para minimizar os impactos ainda é um grande desafio, principalmente por conta da transição de governo. Outros pontos abordados pela Oxfam Brasil que deveriam ser priorizadas a fim de combater a desigualdade estão a garantia da diversidade de gênero, raça e região, valorização real do salário mínimo, adoção de medidas de transparência e responsabilidade com o orçamento federal, entre outras. Representantes das indústrias de combustíveis, de transportes e montadoras de veículos e máquinas defenderam na última semana que o uso do biodiesel precisa ser revisado no Brasil.
ao mesmo tempo em que consideram que este biocombustível traz problemas para motores e é menos eficiente em relação a outras rotas tecnológicas, como o chamado diesel verde. Entidades como a Federação Brasilcom de Distribuidoras de Combustíveis, a Abimac, Anfávia e Fenabrave, que congregam fabricantes de máquinas e veículos, além de entidades de transportes como a CNT e a NTC, afirmaram que produtores de biodiesel no país estão atuando para garantir reserva de mercado contra a concorrência de biocombustíveis mais modernos, antes de uma reunião sobre a definição de uma nova mistura no diesel. A reunião do Conselho Nacional de Política Energética acontece no próximo dia 17 e há uma expectativa da indústria de biodiesel de que possa ser discutido o teor da mistura de biodiesel no diesel, com validade a partir de abril. Produtores de biodiesel e de diesel verde estão num embate onde deixam claro que cada lado está defendendo o seu produto e tentando deixar em dúvida a qualidade e a aplicabilidade do outro. Os dois lados comprovam que seus produtos apresentam resultados acima da média nos testes e avaliações feitas. E onde ambos demonstram consenso é quando falam que o uso do biocombustível reduz as emissões de particulados, monóxido de carbono e hidrocarboneto, diminuindo assim a poluição atmosférica. O Ministério da Saúde informou que ainda no mês de março vai começar a vacinação contra a nova varíola. Serão distribuídas 47 mil doses da vacina contra a doença para os estados e o Distrito Federal. Segundo a pasta, os 47 mil imunizantes vão ser enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade federativa. A data do início da imunização ainda não foi definida. Nessa primeira fase, vão ter prioridade pessoas com maior risco de evolução para as formas graves, como, por exemplo, portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. De acordo com o Ministério da Saúde, esse público-alvo inicial representa cerca de 16 mil pessoas. Além desses, também está prevista a vacinação para as pessoas que tiverem contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para a monkeypox. O Ministério também informou que a estratégia e o público prioritário para a vacinação foram acordados com os estados, municípios e também com o Distrito Federal. Os casos da doença estão em queda em todo o mundo e, com certeza, também aqui no Brasil. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. O sistema Infodengue de monitoramento de doenças causadas por vírus, desenvolvido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Fundação Getúlio Vargas, lançou um e-book gratuito sobre dengue e mudanças climáticas em regiões periféricas do país. O livro mostra que temperaturas altas, mudanças no ciclo de chuva e a incidência de secas decorrentes do processo de mudanças climáticas, muitas vezes por ações humanas, favorecem a expansão de doenças transmitidas por mosquitos como a Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Segundo a pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do Infogripe, Cláudia Codesso, o livro digital pode ser utilizado também como material de apoio em aulas e palestras. Ele busca apresentar os riscos que são específicos a essa área e facilitar a comunicação, facilitar a promoção da saúde nesses ambientes. E ele é para ser utilizado como material de educação, como material de divulgação em saúde e um começo para o fortalecimento desse diálogo. O sistema Infodengue atualmente monitora dados de dengue, zika e chikungunya em todo o país. São analisadas informações epidemiológicas notificadas, dados climáticos e números de menção às doenças nas redes sociais. Assim, é possível corrigir o atraso nas notificações de casos para agilizar o que pode ser feito. As informações são enviadas semanalmente em boletins para as secretarias de saúde. Ao perceber o aumento no acesso do site, o coordenador do projeto, Flávio Coelho, decidiu então criar o primeiro aplicativo do Infodengue. Através dele, é possível ver quais regiões têm o maior índice de doenças virais.
De acordo com o relatório de avaliação do painel intergovernamental, moradores de regiões mais vulneráveis em todo o mundo morreram 15 vezes mais em decorrência de secas, enchentes e tempestades do que aqueles que vivem em áreas seguras. Em áreas periféricas, onde a infraestrutura urbana é mais desestruturada, por exemplo, não tem uma coleta de lixo adequada, então há muito descarte de plásticos assim, em áreas abertas, ou que tenha um abastecimento de água inadequado, que obriga as pessoas a acumular água em reservatório. São situações em que existe um risco maior de produção do mosquito, que ele vai ter mais locais para se reproduzir. E o vulcão Merapi, da Indonésia, entrou em erupção nesse último sábado, 11 de março, expelindo nuvens de calor de até 7 quilômetros. Isso informou a Agência de Gestão de Desastres do país em comunicado à imprensa. O vulcão Merapi fica localizado na região especial de Yogyakarta. Entrou em erupção aproximadamente às 12 horas horário local e foi observado um fluxo de lava de 1,5 km, informaram as autoridades do local. Moradores de comunidades próximas foram alertados a interromper quaisquer atividades nas áreas de perigo, em um raio de 3 a 7 quilômetros da cratera. Um funcionário de um dos postos de observação do Merapi disse que pelo menos 8 vilarejos próximos ao vulcão foram atingidos pelas cinzas. O Merapi possui 2.963 metros de altura, é um dos vulcões mais ativos da Indonésia e já estava no segundo nível mais alto de alerta do país. O arquipélago da Indonésia fica localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. A Indonésia tem mais vulcões do que qualquer outro país na região, que soma quase 130 vulcões ativos e onde várias placas tectônicas colidem constantemente. O Merapi entrou em erupção de maneira violenta pela última vez em 2010, quando matou mais de 350 pessoas. O posto digital Detran.rj agora está disponível também em aplicativo para telefone celular. Ele permite ao usuário consultar dados sobre seu veículo e a sua carteira de habilitação, verificar quantos pontos recebeu com multas de trânsito e obter ou renovar documentos, entre outros serviços. A partir desta terça-feira, dia 14 de março, o aplicativo Posto Digital Detran RJ poderá ser baixado gratuitamente nas principais plataformas digitais, lojas Android e iOS, oferecendo mais praticidade e comodidade aos cidadãos que precisam dos serviços do Detran. Lançado em 2021, o Posto Digital estava acessível apenas no site do departamento. Pelo aplicativo, o usuário pode solicitar a renovação ou a segunda via de sua CNH de forma simplificada, sem precisar agendar o atendimento em uma unidade do Detran. Pode acessar também a sua carteira de habilitação digital com a fotografia, o QR Code e todas as informações necessárias, como o número de registro, a categoria e a data de validade. Este documento tem validade em todo o território nacional. Na parte de veículos, é possível baixar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos, CRLVE, como é chamado o documento de licenciamento anual. Pode-se também dar início ao processo de transferência eletrônica da propriedade do automóvel e fazer a emissão online da autorização de transferência de propriedade de veículo, ATPVE. Por fim, no app o usuário também pode verificar se o IPVA, o DPVAT e a guia de licenciamento estão pagas ou em débito e qual o ano do último licenciamento do veículo. E o Detran RJ disponibilizou também o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos de 2023. Os vencimentos começam no dia 31 de maio e se estendem até agosto. Para emitir o boleto, basta acessar o site do Detran em www.detran.rj.gov.br ou o site do Bradesco, www.bradesco.com.br, e emitir a Guia de Regularização de Taxas, também conhecido como GRT. De acordo com o calendário, os veículos com final de placas 0, 1, 2 e 3, a data de limite de pagamento é até o dia 31 de maio. Para as placas de final 3, 4 e 5, dia 30 de junho, 6 e 7, dia 31 de julho, e, por fim, encerrando o cronograma, no dia 31 de agosto, o pagamento para os veículos com placa de final 8 e 9.
Após o pagamento, o condutor já pode ter acesso ao CRLV-E, ou seja, o seu documento digital. Para isso, ele deve acessar o portal digital do Detran, que pode ser tanto pelo site do órgão ou então baixar o aplicativo de maneira gratuita e que está disponível para as plataformas Android e iOS. Após o download, é preciso fazer algumas etapas para acessar o documento. São as seguintes: entrar com o login gov.br, baixar o CRLV digital e fazer a seguinte opção: selecionar o veículo e adicionar o número do Renavan e também o número de segurança do CRV. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. O Instituto Estadual do Ambiente reinseriu na natureza, na última quinta-feira, um tucano bico verde. Olha que bacana! A ave recebeu tratamentos após se ferir no dia 23 de fevereiro. A soltura foi realizada por meio da Reserva Biológica Estadual de Araras após ficar 3 semanas sob tratamento. O tucano de bico verde foi resgatado no dia 23 de fevereiro por agentes do INEA. A ave voltou a ser vista na região de Araras nos últimos anos. De acordo com especialistas, atividades de conservação é um dos motivos para o retorno da espécie à região. O tucano foi encontrado debilitado e desidratado, passou por exames e ficou sob acompanhamento da ONG Anima Vida. A recomendação em um caso de identificação de um animal silvestre ferido é acionar as equipes de conservação mais próxima. A região biológica de Araras foi criada em 1977 e abriga diversos animais em 3.862 hectares. A região ainda contém cerca de 10 nascentes com 100 quilômetros de extensão de cursos hídricos. E você vai ver depois do intervalo que o secretário estadual dos Transportes anunciou a continuação do projeto de ligação Bingen e Quitandinha em Petrópolis. Exatamente. Isso é um imbróglio, né? Tá difícil de sair, né? E olha só, você vai ver também a nossa reportagem especial dos 180 anos pelo aniversário de Petrópolis, nossa cidade imperial. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Olha, dados do Instituto de Segurança Pública apontaram queda de 75% nos casos de letalidade em Petrópolis. Os dados foram divulgados nessa última sexta-feira pelo 26º Batalhão de Polícia Militar. Além da queda de 75% nos casos de letalidade entre janeiro e fevereiro, Petrópolis registrou queda de 12% nos índices de roubo, quando comparado janeiro de 2023 com o mesmo período do ano passado. A Polícia Militar vem desempenhando um trabalho muito importante
aqui no município de Petrópolis, né? E alguns fatores marcantes. Primeiro, a gente tem que falar na integração, né? Isso é muito importante. Tanto o trabalho nosso, a gente sempre conta com o apoio da Polícia Civil, da própria PRF, das forças municipais, que é a Guarda Civil, CPTrans. Então, esse trabalho integrado contribui muito para os resultados alcançados. De acordo com os dados do ISP, Petrópolis registrou queda no número de roubos de pedestres e de celulares. Os registros de estelionato também apresentaram diminuição. Em janeiro de 2022 foram 210 ocorrências. Já neste ano, 178 foram registradas, o que aponta uma queda de 32%. A gente sabe que Petrópolis está entre as cidades mais seguras do país, né? E a gente vem conseguindo reduzir esse número. Quanto ao roubo de rua, né, que é o crime, o indicador que mais impacta, né, que é o roubo a transeunte, roubo no interior de um ônibus, né, roubo de celular, a gente conseguiu reduzir 33%. Né? E o roubo de veículo a gente conseguiu reduzir 13%. De acordo com o comandante, as ações do batalhão têm auxiliado para a queda na criminalidade da cidade, com o mapeamento dos crimes e o número de ocorrências registradas por mês. E ressaltou que o Conselho Comunitário de Segurança da cidade é bastante ativo. Nosso Conselho Comunitário de Segurança, que é um conselho muito atuante, ele é realizado toda a última segunda-feira do mês. Ele pode ser, todos podem participar ou comparecendo, que é ali no CDL, na Irmãos D'Angelo, se eu não me engano, numérica 48, ou online, né? O 26º Batalhão também realiza operações diárias em parceria com a CPTrans e a Guarda Civil, com o objetivo de minimizar a circulação irregular de veículos. 12 alunos da Firjan, Senai, SESI Nova Friburgo, que compõem a equipe Tucanos, vai representar o município na maior competição de robótica educacional do país. Em 2023, o Festival SESI de Robótica se prepara para a realização da 5ª edição, que acontece em Brasília. Entre os dias 15 e 18 de março, a equipe Tucanus, com 12 alunos friburguenses da Firjan Senai SESI do município, vão representar parte do estado do Rio de Janeiro no 5º Festival SESI de Robótica, sediado na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Por lá, estarão mais de 2.000 estudantes de escolas da rede SESI e Senai. O evento será gratuito e aberto ao público. Os competidores têm idade entre 9 e 19 anos e foram selecionados para ir para Brasília depois de meses dedicados à programação e à construção de robôs. Além disso, para competir com as criações desenvolvidas ao longo de meses, os alunos precisaram apresentar projetos sociais e de inovação. O nosso robô, ele tem um mecanismo com uma garra, que ele pega o cone e o cubo, que são os elementos de jogo dessa temporada. Essa temporada, ela tem o tema como energia, então ele tem um mecanismo que é semelhante a uma gangorra, que é chamado de charge station, por isso, pelo tema de energia. E a gente tem que fazer o robô se equilibrar nessa gangorra. Mas a competição vai muito além do robô. Tem uma questão toda por trás também da questão social, que é uma coisa pelo qual a organização que faz a competição preza muito. Para a professora e técnica responsável pela equipe Tucanus, Samela Leal, oportunidades como esta são enriquecedoras para o município e pode ainda ser um incentivo às crianças e adolescentes que moram em Nova Friburgo. É uma oportunidade de visibilidade para a cidade, é uma oportunidade também de crescimento, né, visto que nós somos um polo de metalmecânica, né, e muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Então nós estamos aqui agregando conhecimentos e trazendo para Nova Friburgo uma nova experiência, né, e uma nova, quem sabe, né, oportunidade de termos novos torneios, né, trazer essa identidade para Nova Friburgo também e trazer essa ideia, né, para crianças, desde crianças, adolescentes, né, trazer uma mudança de vida, de perspectiva também para essas pessoas.
A equipe friburguense está na modalidade First Robotics Competition, considerada a categoria mais complexa. Os alunos do ensino médio precisam construir e programar robôs de porte industrial, que podem chegar a 55 quilos e ter mais de 1,5 metro de altura. Os robôs precisam ainda realizar tarefas em uma arena. Desde janeiro, quando saiu o desafio dessa temporada, a gente vem estudando e pesquisando para desenvolver o melhor mecanismo para realizar esse desafio proposto. E para isso a gente tem base no nosso curso, né, que todos nós fazemos, e também nos nossos mentores e os nossos técnicos nos auxiliam. Mas também isso vai muito além. A gente pesquisa por fora, vai tendo ideias e enfim. Após meses de estudo e trabalho, o robô da equipe friburguense já está pronto para a competição em Brasília. Eu acho que as expectativas elas estão lá em cima, tanto em relação a conhecimento quanto à experiência. Vai ser uma coisa muito crucial e muito importante para a gente. Vai acarretar tanto no requisito de carreira quanto de evolução da equipe. Esse é o primeiro ano que o Brasil realiza uma etapa classificatória para o Mundial, que vai ser sediado em Houston, nos Estados Unidos. A competição tem grande renome lá fora e muitas vezes é patrocinada por grandes marcas, como a Apple, o Google e até a Toyota, que utiliza desses eventos para buscar novos talentos. O interesse pela área muitas vezes surge de incentivos como essa competição. Esse é o caso de Nicholas Winter, de 16 anos, que já participou de outras 3 temporadas em torneios do mesmo segmento. E com tanta experiência, já se sente preparado para mais uma disputa. Entrar para o FRC, para esse nível acima da robótica, eu sei que vai ser muito importante para o meu futuro, para mim, eu acredito que para todos os membros da equipe, para poder desenvolver, melhorar, se tornar cada vez mais capacitado, poder trabalhar futuramente e com certeza ser melhor em qualquer coisa que a gente for fazer, seja ela na experiência técnica ou social, porque tudo na competição ajuda a gente a melhorar. E esse é o principal objetivo, acho que prezado pela First, que é a organizadora, que é melhorar o mundo através da robótica e da tecnologia. E olha, gente, vamos falar agora da BR-040. O secretário estadual de Transportes, o Washington Reis, esteve em Petrópolis para realizar uma visita técnica na pista da BR-040, né, em toda a estrada ali, no trecho entre Petrópolis e Rio de Janeiro e também ali que vai até Juiz de Fora, né? O secretário anunciou a continuação do projeto de ligação entre Bingen e Quitandinha. Já tem um tempo aí que isso aí vem sendo falado. Além da retomada das obras da nova subida da serra. De acordo com o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, o governo estadual está comprometido em tirar do papel o projeto de ligação entre as regiões do Bingen e do Quitandinha, em Petrópolis. O projeto já é promessa há muitos anos e auxiliaria na mobilidade urbana da cidade, que hoje vive um verdadeiro caos no trânsito. Tirar o povo do engarrafamento, né? As pessoas moram dentro do seu veículo, sofrendo horas e mais horas no trânsito, é o tempo que a população perde, poder estar em casa, estar no trabalho, no lazer, enfim. Então nós vamos fazer esse investimento aqui. O governador determinou que a gente viesse aqui atender nosso deputado Bernardo Rossi e unidos aí para uma melhor condições de vida, um dia a dia digno para a população. A visita também foi acompanhada pelo deputado estadual Bernardo Rossi, que se comprometeu em cobrar que o projeto saia do papel. Em janeiro do ano passado, uma fase de testes da ligação Bingen-Quitandinha chegou a ser anunciado, mas até hoje nada foi feito. Isso porque, na época, não havia a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Petrópolis, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Agência Nacional de Transportes. E, na verdade, essa reversão ainda não aconteceu justamente por questões burocráticas, porque a obra em si não é uma obra de grande impacto, né? Então, assim, a gente está em cima, eu tenho certeza que vai acontecer. E, além de ser importante para o morador do Bingen e do Quitandinha, essa obra acaba tirando um fluxo muito grande de carros do centro da cidade, né? A gente sabe o que acontece no horário de pico, no horário de rush aqui na nossa cidade.
Então, poder tirar um número grande de veículos do centro da cidade e poder tornar mais rápido, né, o morador do bairro Bingen poder chegar até o Quitandinha e vice-versa, com certeza vai ser de grande valia para a nossa cidade. O projeto prevê a ligação entre as duas regiões através da entrada da localidade do Amazonas às margens da BR-040. A região seria acesso para os motoristas que estão vindo do Bingen em direção ao Quitandinha. No Parque São Vicente, os motoristas voltariam a acessar a BR-040 em direção ao Quitandinha. Ainda de acordo com o projeto, será construída uma passarela para pedestres antes do túnel do Quitandinha e serão feitas intervenções na pista de saída do Parque São Vicente. Eu já vou sair daqui e já começar a virar o concreto para construir essas muretas aqui. Pode ficar tranquila que eu nunca na minha vida me frustrei deixando um projeto não sair do papel. A ligação Bingen-Quitandinha também faz parte de um dos lotes do projeto da nova subida da serra, obra que foi paralisada no ano de 2016. A retomada destas obras foi outra promessa feita pelo secretário estadual para trazer ainda mais mobilidade urbana para a região e diminuir o tempo que os motoristas passam em congestionamentos. Nós incluímos essa obra que ela fosse feita pelo governo federal. Ela dá 1,1 bilhão, fazendo toda a revitalização, concluindo a obra, a duplicação da subida da serra, revitalizando toda a baixada, enfim, monitoramento com câmeras de identificação facial, placas de veículos. O presidente Lula convidou os governadores para cada governador levar três projetos dos seus respectivos estados. E essa obra também está nesse pacote junto ao governo federal. A visita também foi acompanhada por um representante da Concer, concessionária responsável pelo trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro da BR-040. No mês passado, uma nova decisão judicial prorrogou, mais uma vez, o contrato com a concessionária, que tinha a previsão de encerrar no dia 15 de fevereiro deste ano. O contrato foi prorrogado até o julgamento do mérito do caso, que ainda não tem data prevista. A gente tem uma sinalização importante do governo federal, né? O governador Cláudio Castro fez esse pedido, que seria independente de licitação, de concessão, que o governo federal colocasse recurso para que essa obra seja feita. Porque senão vai ter uma licitação e quem vai pagar a conta é o usuário, né? Então, tendo esse aporte do governo federal que ele faça a obra, isso fica independente de qual é a concessionária que está aqui e continua em um imbróglio jurídico. O secretário estadual de Transportes, Washington Reis, também anunciou a reconstrução da linha férrea que liga as cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis. A estrada de ferro Mauá foi a primeira ferrovia do país, mas já está desativada há mais de 60 anos. De acordo com o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, na última sexta-feira, dia 10 de março, o Palácio da Guanabara confirmou que 20% dos recursos necessários para iniciar a licitação da obra de reconstrução da linha férrea já foram aprovados. A estrada de ferro Mauá, como é conhecida hoje em dia, foi a primeira ferrovia a ser estabelecida no Brasil. Ela foi inaugurada no dia 30 de abril de 1854, chegando a mais de 15 quilômetros de extensão. Ela levou este nome por ser construída por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Hoje, quase 170 anos após a fundação, a promessa do governo do estado é de reconstruir a linha férrea, melhorando a mobilidade entre as duas cidades. A linha ligaria a cidade do Rio de Janeiro, saindo do Pier Mauá, e levaria os passageiros até a cidade de Petrópolis, sendo finalizada na região do Alto da Serra. Nós vamos trazer o glamour para Petrópolis, a cidade imperial, integrando esses modais, ônibus elétrico, vamos ter o VLT, integrando com guia de Pacobaíba e Magé com as barcas, chegando à Praça 15. Vai ser um espetáculo, tanto para o turismo quanto para o transporte de passageiro. A população precisa de ter esse retorno do poder público e vai ser um patrimônio, mais um patrimônio para agregar
a beleza cultural e o patrimônio histórico de Petrópolis. Em 1962, todo o trecho da estrada foi desativado em meio à expansão das rodovias e estradas no Brasil. E apesar de ainda não ter sido informada a data de início das intervenções, o secretário afirmou que o projeto base será o mesmo do que foi fundado em 1854, somado de novas tecnologias e recursos. Mas mesmo auxiliando a ligação entre as duas cidades, existe a preocupação com as famílias que vivem no entorno. Vespasiano Ramalho tem 74 anos e nasceu e foi criado às margens da Estrada de Ferro. Para ele, o trem ajudaria muita gente, mas ao mesmo tempo colocaria em risco a moradia de quem vive na região. Aqui no nosso país, você sabe como é que é. Te dão 10 milhões e quer gastar em 20. E não vão fazer nunca, porque tem muitas propriedades já no caminho. E aquele trem quando subia e balançava tudo. E essas casas vai tudo abaixo. Não vão ter onde botar essas pessoas tudo. Para que a obra seja viável, é preciso a realização de um estudo detalhando de que maneira essas famílias não seriam prejudicadas. São centenas de pessoas que vivem há anos no trecho por onde o trem circulava. Se for para o bem da humanidade, se eles arranjarem outro lugar para as pessoas, eu aceitaria numa boa. Tem que ter um lugar apropriado para a gente ficar. Na época da inauguração da linha, após descer a serra, o trem chegava em Magé, no pé da Serra da Estrela, onde chegava às estações de Vila Inhomirim e, em seguida, Fragoso. Essas duas estações estavam ativas até o ano de 2020, fazendo a ligação da linha férrea até o Rio de Janeiro. Naquele ano, elas foram interditadas por conta da necessidade de reparos estruturais na ponte sobre o Rio Ribeirão das Moças, por onde o trem passava. Mas até hoje, essas intervenções não foram realizadas e ainda não há data para a retomada dos serviços. Para o governo do estado, a Estrada de Ferro também será um atrativo turístico, já que promete ser um caminho de muita beleza histórica e natural. Além de ser uma beleza histórica, uma beleza natural, de poder falar da primeira ferrovia da história do Brasil, né? É também uma mobilidade urbana. Eu vou falar, quem sobe dessa serra todo dia sabe a importância de poder também tirar carros desse fluxo. Imagina que bacana, poder descer de trem até o Pio Mauá e de lá pegar uma barca e sair na Praça 15. E olhem só, assim como em dezembro, Petrópolis encerrou o mês de janeiro com saldo negativo de 129 vagas de emprego, Roberta. O número de demissões foi maior que o de contratações. Os dados são do novo CAGED. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que em janeiro deste ano, Petrópolis registrou 2.167 admissões e 2.296 desligamentos. Com o número de demissões de trabalhadores sendo maior que o número de contratações, o município teve saldo negativo de 129 vagas. O setor de serviços foi o maior gerador de empregos, responsável por 1.114 contratações, seguido pelo comércio, que rendeu 519 oportunidades, a indústria gerou 331 empregos, já a construção foi responsável por 190 vagas e, por último, a agropecuária, que gerou 13 oportunidades. Ainda segundo o CAGED, os homens foram os mais contratados com 1.100 vagas, enquanto as mulheres representaram 1.025 admissões. Em relação aos desligamentos, os homens também se destacaram com 1.240 desligamentos, enquanto as mulheres representaram 1.056 desligamentos. O setor de serviços também foi o maior responsável por demitir trabalhadores, com 1.103 desligamentos. No comércio, foram 685 pessoas demitidas. Em seguida, aparece a indústria, responsável por 285 demissões. Na área de construção, foram 208 desligamentos, enquanto na agropecuária, 15 trabalhadores foram demitidos. Para quem não tem uma renda fixa, é necessário empreender para ganhar um dinheiro extra. Assim como Caroline, que é vendedora há 5 anos. Tudo começou depois que ficou desempregada e uma amiga deu a ideia de começar a empreender. E aí começaram a falar, nossa, Carol, mas você não faz bolo para festa? Eu adoro sua massa, adoro seu recheio, adoro tudo. E daí que eu pensei, eu vou tentar, né? E daí a gente começou a tentar, né? Fazer bolos para festa, fazer bolos. E aí, sem curso, sem nada, eu fui me aprimorando, mesmo sozinha, vendo na internet e tudo mais. E a gente começamos a fazer bolo para festa,
várias coisas para fora. Hoje em dia a gente faz de tudo, né? As vendas deram tão certo que se expandiram. Hoje em dia, ela faz produtos voltados para datas comemorativas. Inclusive, a agenda está aberta para encomendas de ovos de Páscoa. As entregas são feitas de terça a sábado em Petrópolis. Faço muita coisa para Dia dos Namorados, para Dia das Mães, Páscoa, inclusive, né? Na Páscoa, inclusive, a gente nem dorme, né? São os 3 dias aí virados, porque é muita coisa. A gente vende muito na Páscoa. E Natal, né? São os períodos assim que mais vende, porque a gente faz tortas grandes, faz ovo, faz de tudo. No centro, eu geralmente entrego às 15 horas, né? Eu já mando o cardápio para os clientes, né? Que eu tenho Instagram e tudo mais, então eu já posto lá, os clientes já separam, me mandam mensagem e eu venho entregar para o centro às 15 horas e geralmente no Alto da Serra eu entrego às 16h30. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis está desenvolvendo um projeto para auxiliar pessoas atingidas pelas chuvas de 2022 em um retorno seguro. A estimativa inicial da instituição é de alcançar cerca de 150 famílias. A ideia do CDDH é auxiliar na reforma de moradias, cujo laudo permita um retorno com a mitigação de riscos. São casos em que as obras necessárias estão em terreno particular e, portanto, devem ser arcadas pelo proprietário. A Defesa Civil faz um levantamento nos números de casas que podem ser recuperadas, com obras públicas ou privadas, e também daquelas em que não é possível o retorno. O Correio da Manhã questionou o órgão sobre as atualizações destes dados, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. Às vezes é um vizinho que toma conta do filho, então ele não pode sair do bairro que ele mora porque a estrutura dele está ali. Então tem muitas questões que envolvem o aluguel social que impedem ainda de famílias estarem acessando outra moradia. E isso é muito ruim, né? Porque muitas estão voltando para as áreas de risco, né? Ainda de acordo com o CDDH, passados mais de um ano da tragédia, famílias ainda enfrentam problemas em relação ao aluguel social. Algumas casas não aceitam animais, crianças ou são muito pequenas. Há ainda casos em que é solicitado um calção ou o futuro beneficiário tem dificuldades com alguma documentação. Eu acho que o poder público poderia ajudar essas pessoas a tirarem essa documentação, né? Porque às vezes são pessoas muito leigas e pessoas que sofreram um trauma muito grande, né? Muito traumatizadas. Às vezes perderam familiares, então quando elas chegam aqui para a gente, elas não sabem o que fazer. Talvez o poder público nesse atendimento que dá direcionar melhor essas pessoas, né, para que elas possam reunir essa documentação comprobatória para dar entrada no aluguel social. E que seja uma verificação mais célere, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem denúncias aqui de pessoas que estão há um ano tentando e, às vezes, por causa de uma questão muito simples, um documento muito simples, que talvez o poder público já poderia ter direcionado essa pessoa a tirar, não fez isso, não tirou. A Prefeitura de Petrópolis informou que o prefeito Rubens Bom Tempo esteve em Brasília no dia 25 de janeiro para uma audiência com o ministro das Cidades, Jader Filho, para tratar sobre a habitação popular. No entanto, não foi informado se há projetos em andamento. Para o CDDH, também é preciso pensar em políticas habitacionais na cidade, junto à população, em áreas de risco. A gente que aqui, enquanto direitos humanos, também recebe muita denúncia de fraude, né? Então, se a gente recebe, às vezes, gente que está precisando, não consegue, gente que está recebendo, não está no aluguel social, então tem muitas questões de fraude que acontecem, e aí, assim, eu não sei se esse recadastramento resolve a fraude, mas, de certa forma, ele é uma maneira de controlar isso, né? Em resposta ao Correio da Manhã, a Prefeitura de Petrópolis informou que 3.486 famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas recebem um aluguel social atualmente. Também foi informado que a Secretaria de Assistência Social visita semanalmente dezenas de famílias, a fim de fiscalizar a concessão do benefício. Além disso, existe um canal de denúncias via WhatsApp para que a população denuncie de forma anônima possíveis irregularidades, e essas denúncias são fiscalizadas em loco. Ao longo do ano, em decorrência dessas fiscalizações, mais de 350 benefícios foram suspensos por informações falsas prestadas ao município no momento da solicitação. E moradores da rua Elisa Mussel, no Caxambu, em Petrópolis, têm vivido sem o básico para sobreviverem. Eles denunciavam que ficaram sem abastecimento de água por quase um mês, acreditem. Para piorar, o Instituto Estadual do Ambiente interditou a mina de água que eles costumavam usar.
Durante quase um mês, os moradores da rua Elisa Mussel, no Caxambu, em Petrópolis, passaram por momentos de muita dificuldade. A localidade ficou sem o abastecimento de água por parte da concessionária Águas do Imperador e os moradores tiveram que comprar galões para consumo e também para a realização das tarefas básicas do dia a dia. Além disso, há uma semana, mais de 100 famílias que vivem na região e usavam a água de uma mina do local também ficaram sem abastecimento. Isso porque a mina foi interditada pelo Instituto Estadual do Ambiente sem aviso prévio. O INEA veio, lacrou nossas bombas e não deram nenhuma satisfação como a gente vai sobreviver. Lacraram e foram embora e deixaram a gente, a Deus a favor da gente, porque os homens aqui abandonaram a gente. Falaram que a nossa água estava imprópria para o consumo humano. Só que isso foi feito em 2018, fizeram uma análise da água, foi dado, a gente tem um laudo, tá com o juiz, que essa água era própria para o consumo humano, só que eles falaram que não estava imprópria, que estava imprópria, né? E até o momento vieram novamente e lacraram a nossa água. Isso é muita crueldade com a gente, sabe? Tem criancinha pequena, eu tenho um netinho pequeno, sabe? A minha irmã aqui, ó, desde pequenininha, a gente carregava balde d'água na cabeça, minhas amigas aqui, entendeu? Então é uma crueldade tirar essa mina da gente. Tá todo mundo sem água, inclusive eu tô sem água em casa, eu não tenho água em casa, vou ter que pedir vizinho. Sendo que eu tenho direito a essa água, aí vem alguém e decreta ali que a gente não pode usar essa água, isso é uma injustiça, gente. A única coisa que a gente quer é a nossa água de volta. Um salário hoje, um salário mínimo, dá para abastecer uma casa, e com água, com luz, com conta, não dá. Quem é que pode falar assim, por ganhar um salário mínimo para abastecer água, compra, colégio, ônibus? Gente, é muito difícil as coisas. Tá? Então eles vieram lacrar o poço, não deram satisfação, foram lacrando, foram cortando as bombas, foram jogando lá para dentro, cortaram os fios todos. Tem gente que não tem condição nem para comprar fio. Segundo os moradores, a mina pode ter sido interditada em decorrência das chuvas de fevereiro de 2022, que provocaram a queda de uma barreira no local e que pode ter contaminado a água. Apesar dos possíveis riscos em relação à água, os moradores afirmam que o local tinha que ter sido limpo e não interditado. Desceu uma barreira danada, dia 15 de fevereiro, e a mina ficou em volta dela cheia d'água, porque aquela mina ali, a água cristalina, todo mundo foi nascido e criado aqui bebendo aquela água. Então por que hoje ela está contaminada? Não fizeram nem exame para ver. Aí chega ali cortando a borracha do pessoal, cortando a mangueira. Eu quero saber quem vai ser responsabilizar pela família que foi lesada, porque a borracha custa dinheiro, a mangueira custa dinheiro. Meu marido botou um pedaço de calha pra gente colher água da chuva pra cozinhar, tomar banho. Eu senti até vontade de beber aquela água, né? Porque a gente passa tanta pressão, tanta coisa, sabe? Que você chega no momento que você... Será que vocês não têm pena da gente? Até quando vamos ficar dessa forma? Até quando? A sujeito da Águas do Imperador, ficamos duas semanas no período do carnaval. Crianças recém-nascidas precisando de banho, água e não tem. Não é isso que a gente quer. A gente quer o nosso direito, que é a nossa água. Queremos água de volta! Queremos água de volta! Queremos água de volta! A concessionária Águas do Imperador informou que a água já foi restabelecida, né? Então tá tendo água. E o INEA não se pronunciou até o momento. E o lutador petropolitano Vitor Gustavo, mais conhecido no mundo dos esportes como 9, trouxe mais um troféu para a cidade imperial. Isso porque ele conseguiu conquistar um título em um dos campeonatos mais disputados de São Paulo. A competição War Muay Thai Fight, realizada em São Paulo, é um evento que atrai atletas de todo o país. O renomado campeonato é reconhecido por dar visibilidade e oportunidade aos participantes do cenário da luta. E agora, o lutador petropolitano Vitor Gustavo, mais conhecido como 9, faz parte dessa história. Isso porque ele foi campeão da categoria 55 quilos. As lesões e machucados na canela após a competição valeram a pena. Sentimento de muita felicidade, né? Realização, porque foi um evento que há muito tempo, desde quando comecei a treinar, eu queria muito ter lutado ele. E graças a Deus surgiu a oportunidade e eu consegui lutar ele.
Para o treinador Matheus Farias, trazer o título para Petrópolis é uma honra para a Imperial Fight. São Paulo é a capital do Muay Thai, que a gente costuma dizer, porque lá estão os maiores eventos, os maiores promotores, as maiores oportunidades, inclusive oportunidades de ir para fora da Tailândia. Então, assim, foi um passo bem assim, importante para mim como treinador dele, porque ele é meu primeiro atleta. Então, a terceira luta dele eu já consegui lutar um evento de grande expressão, para mim é muito, muito gratificante. E para ele como atleta, com tão poucas lutas, conseguir lutar um evento desse porte. Os meses de treinamento de Vitor não foram fáceis. Dietas para perder o peso e treinos que duravam em média 5 horas. E além do condicionamento físico, era importante estar com o psicológico em dia, para que ele entregasse dentro do ringue tudo o que foi aplicado durante os meses de treino. Querendo ou não, é a parte que eu estou mais desgastado, é a parte que eu mais preciso disso, né? Ele já estava em ritmo de luta, bem treinado, a gente só potencializou um pouco por ser um evento de um nível mais alto, tive que apertar um pouquinho mais, tanto na parte física quanto psicológica, né? Porque o evento é muito grande. Então, foi uma preparação bem forte, uma das mais fortes até agora. Nove ainda afirma que esse foi o maior evento que já lutou até hoje. E acredita que, graças a ele, muitas oportunidades vão surgir para ele e a equipe. É um sistema de conquista, com certeza. Que, pra mim, isso, eu tô realizado, né? Por ter lutado lá. Como eu falei, pelo fato de eu ter 3 lutas só, eu consegui lutar lá, fiz uma boa luta. E graças a Deus deu tudo certo, né? Agora, quem se prepara para competir é o treinador. No dia 20 de maio, Matheus Farias vai subir em um ringue no Chile e disputar um dos maiores cinturões da América Latina. A gente vai para nocautear, né? Eu vou lutar contra um chileno, então a questão é patriotismo. Eu quero machucar bastante os braços e as pernas no primeiro e segundo round e não deixar passar do terceiro. Depois da escola aí, eu acredito que o esporte é uma potência de educação. Então, poder mostrar para os meus amigos, para os filhos dos meus alunos, para os meus alunos que é possível mudar a tua vida completamente através de uma luta, ou através de um futebol, ou através de uma dança, é um peso muito grande. Então, eu fico muito feliz. E olha, a gente termina o jornal de hoje, né, falando sobre os 180 anos da cidade imperial. Foi quinta-feira, né, o aniversário da nossa cidade. Petrópolis já é conhecida no Brasil por muitos motivos, como a sua história, tão importante para o país. Além de ser a capital estadual dos corais, dos casamentos e também da cerveja. Mas um dos principais segmentos que faz a economia girar na cidade e auxiliou muito na recuperação econômica desde a pandemia e as tragédias de 2022 é o polo gastronômico. Confira. Um dos principais destaques da cidade imperial é a gastronomia. Hoje, Petrópolis é considerada o 5º maior polo gastronômico do Brasil e possui diversas opções, que vão desde as comidas mais simples até as mais elaboradas, contando inclusive com restaurantes premiados. Para o diretor de gastronomia do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, Múcio Mafacioli, hoje o setor passou a ser um grande atrativo para os turistas que visitam a cidade. A gente é considerado o 5º maior polo gastronômico do Brasil, né? Ao longo desses anos que a gente construiu alguns festivais, tipo Petrópolis Gourmet, Serra Wine Week, enfim, outras ações pontuais que foram feitas, que de repente não estão hoje no calendário anual, mas tem também isso com apoio do Petrópolis Convention, né? Fora outros eventos que a prefeitura hoje realiza, já bem renomados, como a própria Barrel Fashion, que traz muito turista, né? Não só para a festa em si, mas também para toda a rede de hoteleira e de restaurantes da cidade. Né? A cidade é sede de diferentes festivais culturais gastronômicos que já fazem parte do calendário anual, como o Petrópolis Gourmet, o Serra Wine Week, Bauer Fest, Festival de Fondue, Serra Cerata, Buncaçai e muitos outros. Além disso, a cidade abriga boa parte da produção agrícola fluminense nas regiões do Brejal e Caxambu e que todo ano ganha um destaque especial no Festival Agroserra.
O evento valoriza a produção rural, divulgando os sabores da serra e os micro e pequenos empreendedores petropolitanos. Na edição do ano passado, por exemplo, foram cerca de 60 expositores participando da festa. O AgroSerra, né, sempre inserindo e trazendo os produtores para interagir não só com os chefes, mas também com os clientes, né? Já vi alguns chefes conhecidos sendo convidados para ser ou curador ou fazer alguma apresentação. E isso ajuda e eleva a nossa gastronomia, né? É mais conhecida fora até do estado do Rio de Janeiro. Eu vejo clientes de Minas Gerais vindo por causa do festival e cada vez mais a gente vai sendo conhecido como uma dessas potências gastronômicas. Além dos polos já consagrados na cidade, no ano de 2022, Petrópolis inaugurou oficialmente o Polo Gastronômico do Valparaíso. A área, que conta com ao menos 20 opções gastronômicas, sendo a maior do primeiro distrito, já foi inclusive reconhecida por lei. Nos restaurantes, os clientes podem apreciar uma vasta gastronomia que vai da pizza à culinária japonesa, passando por pratos portugueses, italianos, americanos e até mexicanos. Com a pandemia e as tragédias do ano de 2022, o polo gastronômico foi um dos principais meios de recuperação econômica da cidade, auxiliando no trade turístico e atraindo novos visitantes. O pessoal, os clientes, enfim, eles procuraram principalmente a nossa região aqui, né? Ela teve uma migração muito grande de famílias vindo morar, acho que muito em função da natureza, lugares abertos. A maioria dos restaurantes aqui são bem arejados, né? Ou em jardins, ou em decks, enfim. E o polo gastronômico, com certeza, foi uma dos segmentos que ajudou a atrair esse pessoal. E a nossa alavancada, né? Nosso pós-pandemia, eu acho que teve uma retomada assim, muito forte na região, muito indevido em função do polo gastronômico da cidade. O polo gastronômico petropolitano não é nenhuma novidade. A cidade, que nesta quinta-feira completou 180 anos, há décadas já era conhecida pelos turistas pela vasta experiência cultural gastronômica. A jornalista, escritora e pesquisadora Carolina Freitas é especialista em resgatar memórias de estabelecimentos que marcaram a história do município e garante que muitas pessoas se tornaram fãs da cidade devido aos bons pratos. Quantos restaurantes com mais de meio século de existência nós temos que são conduzidos por famílias e que precisam dessa valorização dos petropolitanos? Então, acho que é um trabalho de estimular os petropolitanos a valorizarem aquilo que permanece na cidade e que diz respeito tanto ao presente quanto ao passado e, por que não, também ao futuro. A jornalista é a idealizadora do projeto Petrópolis Sob Lentes, que busca resgatar a memória da cidade. Para ela, a recuperação de Petrópolis no pós-pandemia é o cenário que deve permanecer no futuro, com cidadãos ativamente preocupados e comprometidos em transformar o município. Nos aproximando dos 180 anos de Petrópolis, eu sinto que esse é um marco que precisa ser observado justamente para entender como que vai ser estruturada a comunidade petropolitana daqui para frente. E, na minha opinião, os cidadãos que constituem essa comunidade ativa e que têm voz são os que vão reinar daqui para frente. E eu vejo muito isso dentro do Petrópolis Sob Lentes, do trabalho que eu desenvolvo, que também tem uma voz independente dentro desses temas e que estimula pessoas da cidade ou fora dela a fazerem o mesmo pelo seu patrimônio, pela sua cultura e pela sua história. Gente, ficamos por aqui hoje nesse resumo da semana, mas segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente está de volta com muita informação para você, ao vivo, aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. Ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.